Segundos Coríntios, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo de número 1. Segundos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi do corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é que sabe. Eu sei é que esse homem, se do corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus é que sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que ao homem não há permissão de se repetir. Disse eu, se desse modo eu me gloriar, não, porém, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não fique orgulhoso com a grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne e um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra lida. Senhor, eu te peço humildemente que o Senhor possa falar ao coração do Teu povo, dos Teus filhos, através desta palavra, e que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é tão somente para Ti. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, hoje é um culto da ceia do Senhor. Certamente hoje é um culto em que nós celebramos a vitória de Cristo. Certamente hoje é um culto em que nós agradecemos por todas as coisas que o Senhor fez. Certamente também hoje é um culto em que nós, de uma forma mais íntima, de uma forma mais necessária, nós refletimos como estão as nossas vidas, porque nós sabemos que a orientação de participar da mesa é que nós possamos estar em paz com Cristo, que nós possamos estar em paz com o nosso próximo. Então, a ceia do Senhor é um culto que nos remete, que nos força a olhar para as nossas vidas e nos perguntar como nós estamos diante de Deus. Como vai a nossa vida diante do nosso Senhor? Todos nós, meus irmãos, fomos criados para adorar ao nosso Deus. Todos nós fomos criados para satisfazer a vontade do nosso Deus, para andar nos santos caminhos do nosso Deus. Mas como o Senhor nos deu o livre-arbítrio, nós temos o poder da escolha. E certamente nós nos colocamos em posição de adorar a Ele, de louvar a Ele, de exaltar o santo nome dEle, não em perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas certamente nós nos colocamos diante dEle com os nossos corações quebrantados, clamando por socorro, clamando pelo seu amor, clamando pela sua graça sobre as nossas vidas.
A nossa vida, meus irmãos, é como se fosse um ciclo em que nós estamos sempre em busca de alguma coisa, estamos sempre em busca de algo, e poucas são as coisas que nos deixam felizes, e poucas são as coisas que nos satisfaz. Estamos sempre em busca daquilo que possa nos trazer contentamento, alegria de alma, mas raramente a encontramos. Deus está em nosso meio hoje. O Senhor se faz presente em nosso meio hoje, através do seu Santo Espírito. E eu sinto a paz e a tranquilidade do Espírito Santo de Deus aqui neste ambiente hoje. Hoje à tarde eu estava orando e eu pedi uma coisa ao Senhor. Eu falei: Deus, que a tua casa de oração, que a tua igreja, que a Batista Renovação aqui no bairro do Rodoviário seja um ambiente de paz, seja um ambiente de tranquilidade, seja um ambiente onde o teu Espírito tenha total primazia em nosso meio, para que quando as pessoas entrarem por aquelas portas ali, e muitas vezes, irmãos, nós vamos à casa do Senhor angustiado, muitas vezes nós vamos à casa do Senhor triste, muitas vezes nós vamos à casa do Senhor para ouvir o louvor dos nossos irmãos, para falar no nosso coração, muitas vezes nós vamos à casa do Senhor para compartilhar com os irmãos um momento de oração, onde nós colocamos a nossa oração diante da igreja, para que todos nos ajudem. Muitas vezes nós vamos à casa do Senhor precisando de um pouco de paz, e quando nós entramos pelas portas, não só aqui, mas em qualquer igreja, em qualquer ambiente que a gente vá, a gente vai esperando encontrar a presença de Deus, para que Deus fale aos nossos corações, e para que nós lá possamos encontrar a paz que vem dele. Quando nós falamos de paz, eu me lembrei imediatamente de um texto bíblico que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Precisamos estar, igreja, com os nossos corações e a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos guardados no nosso Deus Todo-Poderoso. Mas que paz é essa que vem de Deus? Eu me lembrei também de um texto bíblico que eu tenho certeza que a maioria dos irmãos conhece, que é quando Jesus ele vai contar ali para aquele povo a parábola do filho pródigo, aonde a gente vai ver ali que um filho ele pede a seu pai a sua parte na herança, e o pai imediatamente vende tudo o que ele tem, ou vende todos os seus patrimônios, os seus bens, e reparte entre os dois filhos. E a Bíblia fala que um daqueles filhos pega a sua herança, e a Bíblia dá a entender que não foi pouca coisa, e ele sai pelo mundo sem paz e gasta tudo o que ele tem. A Bíblia fala que ele gasta tudo o que ele tem dissolutamente, com festas, com orgias, com coisas que não agradam a Deus, e ele vai à falência, e chega no momento em que ele não tem nada. E quando ele não tem nada, quando ele não tem o que comer, quando ele não tem o que beber, quando ele está numa situação escravizado pelo pecado, ele percebe que ele nunca teve paz. Ele percebe que ele está angustiado, e ele se lembra da casa do pai, e ele fala: na casa do meu pai tem o que eu preciso, só que o meu pai não vai me receber, então eu vou lá e vou pedir a ele para que ele me trate como um empregado, porque os empregados do meu pai vivem melhor do que a situação que eu estou hoje. E a Bíblia fala que quando aquele homem está se aproximando, o pai está sentado na varanda da casa, ele avista o seu filho de longe, ele vai, recebe o seu filho.
não o trata como escravo nem como empregado, mas devolve ao seu filho o direito que ele tinha, e a paz volta a reinar naquela família, a paz volta a reinar naquele lar. O que Jesus está dizendo é que o filho pródigo muitas vezes somos nós, e aquele pai que está sempre de braços abertos para receber é o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos igual aquele filho pródigo. Talvez não estejamos tão no fundo do poço como ele foi, mas isso é questão de tempo. Às vezes a gente começa a trilhar um caminho que não agrada a Deus, mas a tempo nós percebemos e voltamos para Ele. Porque se nós continuássemos trilhando aquele caminho da perdição, nós terminaríamos como o filho pródigo. Mas Deus, Ele está sempre a nos perceber. Amém. Quando nós falamos à luz da Bíblia de estar sem paz, de estar afastado de Deus, de estar em pecado, e quando Deus ele nos adverte, Deus ele não está falando isso porque simplesmente ele não tolera o pecado. Deus ele está falando isso, Deus ele está nos advertindo, porque ele sabe que o pecado machuca. Quando Deus olha para as nossas vidas e quando Deus nos adverte de alguma forma acerca do pecado, acerca dos nossos erros, Deus está fazendo isso para nos proteger, porque Deus sabe que os caminhos do pecado, os caminhos do erro, eles levam à morte, eles nos machucam, eles nos destroem, eles acabam com as famílias, afastam pais de filhos, afastam esposas e maridos. E Deus, por amor, nos adverte, nos chama a atenção, nos adverte, porque Ele nos ama. Irmãos, o pecado tem uma lei certa, não tenha dúvida disso. O pecado tem uma lei certa, que diz assim: tudo vai dar certo, até o dia que dá errado. Quando a gente vê muitas vezes um jovem que está assaltando, que ele é preso, eles sempre dizem: é a primeira vez, eu nunca fiz isso. Mas a gente sabe que na maioria dos casos ele já fez, foi dando certo até um dia que deu errado. E assim é o pecado, ele dá certo até um dia que dá errado. A ceia do Senhor é uma oportunidade que muitos de nós temos para nos ajoelharmos, para ficarmos de pé, para ficarmos sentados, para fecharmos os nossos olhos. Não sei como é a sua intimidade com o Senhor, como vai ser nesta noite, mas nesta noite nós temos a oportunidade de nos reestabelecer diante dos nossos Deus, do nosso Deus. Meus irmãos, é muito comum nós vemos isso, e muitas pessoas não vêm à igreja no dia da ceia, quando elas estão em erro, porque elas não se sentem dignas de participar da ceia. E por elas não se sentirem dignas de participar da ceia, e por elas já estarem decididas a não participar da ceia, muitas delas por uma questão de vergonha dos olhos do irmão, do apontamento, elas preferem não vir à igreja, elas preferem ficar em casa para não participarem da ceia, porque se acham indignas deste momento. O inimigo coloca essas ideias nas nossas cabeças, ideia essa que não é correta. Meus irmãos, todos nós caímos, todos nós tombamos, todos nós balançamos, todos nós erramos. Mas em um culto como este de hoje, em que o Espírito Santo quebranta os nossos corações,
nós nos reconciliamos com Deus e seguimos, e levantamos, e continuamos, porque nós estamos em uma caminhada, assim como disse a nossa irmã Eunice no início do culto desta noite. Se você ainda não havia chegado, eu vou repetir as palavras dela. Estamos nos preparando para irmos para o céu, ficar com o nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo pode falar aos nossos corações quando nós estamos em erro, quando nós pecamos, quando nós caímos, que nós não somos dignos de participar da ceia do Senhor. Mas nesta noite eu te digo, meu irmão e minha irmã, qual de nós nunca pecou? Aos nossos olhos, aos olhos do homem e aos olhos de Deus, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, nenhum de nós é digno deste momento. Nenhum de nós é digno. Quem de nós merece? Quem nunca pecou? Quem nunca olhou atravessado? Quem nunca cometeu um erro? Não é impossível para nenhum de nós, meus irmãos, pecarmos. Não é impossível para nenhum de nós cairmos em uma cilada. Não é impossível para nenhum de nós vivermos no erro. Mas é possível nos reconciliarmos em Cristo Jesus. É possível reconhecer que nós pecamos e apresentarmos o nosso pecado ao Senhor e voltar a ter acesso a Ele. Em um dia como este de hoje, é possível entrarmos na igreja, talvez em erro, talvez em pecado, talvez indigno, mas fazer uma oração para o Senhor e falar: Senhor, eu errei. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoa. E dê o som do seu coração, e Ele te perdoa, e Ele te abraça, e assim como aquele filho pródigo, Ele festeja com você nesta noite. Esta noite não é noite de festa, esta noite não é noite de alegria. Deus não quer que você fique de fora. Deus quer que você festeje com Ele. Deus quer que você reconheça que você depende exclusivamente dEle. Deus quer que você reconheça que você pertence a Ele. Você pode cair, você pode errar, mas saiba que a bondade do Senhor, ela permanece para sempre. Deus rejeita assim corações duros. Deus rejeita assim o pecado, mas Deus não rejeita aquele que se apresenta com corações contritos na presença dele. Davi, quando ele olhou para dentro dele, ele reconheceu os erros que ele tinha feito, que não foram poucos. A Bíblia fala que ele desce à fortaleza, ele desce ao lugar mais baixo, e lá ele se coloca diante de Deus, e ele reconhece: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, na iniquidade eu fui formado, mas eu estou aqui na tua presença, reconhecendo o meu erro, assumindo o meu pecado e te pedindo perdão. Irmãos, essa é a oração que Deus não rejeita. Essa é a oração que mexe com o Senhor. Essa é a oração que faz com que Deus olhe para as nossas vidas e nos perdoe. Estava orando à tarde, eu me lembrei do ladrão daquela cruz, que reconheceu que Jesus era o Senhor. Talvez aquele homem nunca tivesse feito nada de bom. Com certeza algo de grave ele cometeu para estar pendurado naquele madeiro ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas naquele momento ele reconheceu quem era Jesus. Naquele momento ele reconheceu e ele clamou. E Jesus olhou para ele
e falou: hoje mesmo você estará comigo, hoje mesmo você será perdoado. Irmãos, por mais sujo que nós possamos estar, por mais enlameados pelo pecado que nós possamos estar, quando nós nos colocamos na presença dele, quando nós nos entregamos para ele, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos garante que nós nos tornamos mais alvos do que a neve, santos na presença do nosso Deus, cobertos pelo sangue do nosso Jesus. Essa mesa aqui, irmãos, representa tão somente o sacrifício de Cristo por mim e por você, que nós hoje trazemos à memória. Cristo morreu, irmãos, para que nós hoje não nos sentíssemos culpados, para que nós hoje pudéssemos entregar as nossas vidas na mão dele. Existem pessoas que não compreendem o amor de Deus e o sacrifício de Jesus, e as pessoas apontam quando alguém que cometeu várias barbaridades se entregam para Deus, se entregam para Jesus. As pessoas falam assim: depois que fez tanta coisa, agora está na presença de Deus, agora Deus perdoou, irmãos, porque é a Bíblia que garante isso. Aqueles que estão em Cristo não há condenação. É a Bíblia que nos ensina. Deus, ele esquece tudo. Deus, ele apaga tudo e fica tudo no passado. E Deus, ele nos convida para de agora em diante, desse momento em diante, vivemos uma nova história na presença dele, vivemos um novo momento na presença dele, porque não existe ninguém mais santo, não existe ninguém melhor. Eu trago como exemplo aqui o apóstolo Paulo e o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é responsável por mais da metade dos escritos do Novo Testamento. Boa parte da Bíblia foi aquele homem inspirado pelo Espírito Santo que escreveu. Uma porcentagem muito grande de tudo que nós lemos, de todas as doutrinas que nós temos, de como uma igreja deve funcionar, e de todo o aprendizado bíblico, foi o apóstolo Paulo quem escreveu, através das suas cartas. Um homem que certamente tinha intimidade com Deus, um homem que fundou, que implantou igrejas, um homem que ensinou e que doutrinou as igrejas, um homem que curou pessoas, um homem que expulsou demônios, um homem que ressuscitou mortos, um homem que viveu a plenitude da fé, um homem que tinha uma intimidade com Deus diferenciada, um homem que tinha uma intimidade com Deus que estava em um outro nível. Mas no texto em que nós lemos de 2 Coríntios, ele vai nos contar uma história muito interessante, que começa assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, eu vou falar a respeito das visões e das revelações que eu tive do Senhor. Eu conheço um homem, e aqui o apóstolo Paulo está falando dele mesmo na terceira pessoa, que há 14 anos foi arrebatado até o céu, e ele foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras indizíveis, que ao homem nenhum tem permissão para repetir. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo e nos relatando aqui é um pouco da intimidade que ele tinha com Deus, que ele não sabe como, Deus é que sabe, mas que de alguma forma ele foi arrebatado aos céus, e o que ele viu, ele não tem permissão para falar para ninguém. Aleluia, glória a Deus. O que alguns homens da Bíblia viram é algo indizível, é algo que não tem como ele repetir, é algo que ele não tem permissão para falar.
O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é: eu sou uma pessoa especial diante de Deus. Amém. Santificado pela Igreja Católica, São Paulo. E o homem era santo mesmo. Não tem quem duvide disso, não tem quem diga ao contrário. Um homem que dedicou toda a sua vida, depois do encontro que ele teve com Jesus, ao Evangelho. Um homem que não tinha esposa, um homem que não tinha família para se preocupar. Todas as preocupações que o apóstolo Paulo tem são com as igrejas. Toda a preocupação que o apóstolo Paulo tem é com o trabalho missionário. Toda a preocupação que o apóstolo Paulo tem é com a obra de Deus. Ele vivia para o ministério e a serviço do reino. Somada a toda a intimidade que ele tinha com Deus, essa receita não tinha como dar errado. E o Evangelho explodiu. E hoje é um dos homens mais conhecidos do mundo no decorrer da história. E de 10 cristãos que nós perguntamos: qual personagem bíblico você gostaria de conhecer no céu e bater um papo com ele? De 10, 7 ou 8 vai dizer o apóstolo Paulo. Eu gostaria de Moisés, mas a maioria fala o apóstolo Paulo, tamanha dedicação daquele homem à obra do Senhor. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, se eu não me engano, no versículo de número 7: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. O que ele está dizendo aqui? Que ele pode se orgulhar, que a soberba pode subir em seu coração. Muitas vezes recebemos muito de Deus, irmãos, e nos orgulhamos, e nos sentimos soberbos e perdemos a nossa humildade. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Foi-me posto um espinho na carne e um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Espinho na carne dói. Espinho na carne, por menorzinho que seja uma ferpa, 1, 2, 3 dias depois ela vai inflamar e vai te trazer dor. Talvez você nem perceba no momento que aquela ferpa, que aquele espinho entrou no seu pé, entrou na sua mão, mas ela vai se acusar algum tempo depois. Ela vai se mostrar para você através da dor. Então, espinho na carne dói. Que espinho na carne é esse? Já ouvi muitas pessoas falarem diversas coisas sobre isso. No seminário, a depender da instituição religiosa que você está, cada um tem uma linha de ensino, mas a verdade, meus irmãos, é que ninguém pode dizer e afirmar que o espinho na carne de Paulo era isso ou era aquilo, porque a Bíblia não fala. Não existe nenhum documento que evidencie isso, são apenas suposições. Seria um problema de visão que o apóstolo Paulo tinha? Não sei. Muitos falam que é. Seria um problema com mulher? Também não sei. Muitos falam que é. Seria algum pecado evidente que Paulo lutava contra esse pecado? Não sei. Muitos falam que é. Seria algum tipo de doença que trazia dor e sofrimento ao seu corpo? Não sei. Muitos falam que é, certo que é um segredo entre ele e Deus. A verdade é que nós entendemos com esse texto que o apóstolo Paulo está dizendo que ele era um homem mortal, sujeito às mesmas coisas, assim como eu. Amém. E como você. Não existia diferença nenhuma. E ele fala assim, eu orei ao Senhor, e 3 vezes eu pedi a Deus que Ele afastasse isto de mim. 3 vezes eu disse ao Senhor que estava me incomodando, que estava doendo. Apóstolo Paulo, um homem que
fortalecia as igrejas através das suas orações, através das suas cartas, através dos seus ensinamentos, através das suas palavras. Agora ele se coloca diante de Deus, falando das suas fraquezas. Não há ninguém forte demais, meus irmãos, que não caia. Não há super-homem que resista ao pecado. E muitas pessoas brincam com o pecado. Muitas pessoas fazem pouco caso com o pecado. E o final disso é cair na armadilha do inimigo. Faça como José, meu irmão. Faça como José, minha irmã. Corra. Corra, saia correndo, fuja daquilo que não agrada a Deus. E o apóstolo Paulo ele vai dizer para o Senhor: está doendo, tira isso de mim, afasta isso de mim. Eu tenho um erro, eu tenho algo que me incomoda, eu tenho algo na minha carne que está doendo. Essa é a oração do apóstolo Paulo para o Senhor. Senhor, eu não estou suportando mais. Quanto tempo com esse sofrimento? Alguns falam que era algum pecado, algum erro que ele recorrente cometia. E existe um texto bíblico que vai dizer assim, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que existe algo de errado, que é mal, que ele não quer fazer, mas que ele faz. E o bem que eu quero fazer, este eu não faço. A luta espiritual do apóstolo Paulo era algo recorrente. A luta espiritual do apóstolo Paulo era algo evidente. E agora, o que Deus vai fazer com Paulo? Paulo está dizendo para o Senhor: Senhor, eu faço o mal que eu não quero, e o bem que eu quero eu não faço. Senhor, tem algo em mim que está doendo, que está me incomodando, que eu quero que o Senhor tire de mim, porque está me atrapalhando. E o que Deus vai fazer com o apóstolo Paulo? Talvez disciplinar, colocar na disciplina. Talvez apagar todas as cartas, rasgar as cartas que o apóstolo escreveu. Talvez dispensar o apóstolo Paulo e falar assim: Paulo, eu achei que ia ser uma coisa, mas está sendo outra, eu vou procurar outra pessoa, a gente vai ver se dá certo com um outro alguém. Você não está servindo para o meu propósito. Meus irmãos, quando nós lemos alguns trechos da carta aos Coríntios, da carta aos Romanos, a gente vai ver o apóstolo Paulo meio que desabafando, meio que colocando para fora os seus próprios sentimentos, a sua luta interna. Em alguns momentos ele vai dizer assim: ó, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do pecado? Quem me livrará da minha tendência a fazer aquilo que não agrada a Deus? É o grito do apóstolo, é o peso do pecado, irmãos, que habita no homem, é o peso do desejo da carne que habita no homem, no ser humano, e que habitava também no apóstolo Paulo, e que doía também no apóstolo Paulo, e que pesava também nos ombros do apóstolo Paulo. Romanos 3,23 ele vai dizer assim: pois todos pecaram e destituídos e afastados estão da glória de Deus. Com o apóstolo Paulo, meus irmãos, não foi diferente de como é comigo e de como é com você. Não pense que foi, porque não foi. Mas Jesus Cristo, Ele perdoou os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados, e Ele nos faz participante da mesa dele. Ele nos faz participante da ceia dele. E nesta noite, Deus quer que você volte a ter relacionamento com Ele. Nesta noite, Deus quer que você volte àquele primeiro amor. Irmãos, eu me lembro que lá no congresso
em Juazeiro, na Confeban, uma das pregadoras, ela disse assim, aquilo mexeu muito comigo, acho que foi, essa fala daquela irmã foi uma das coisas que mais falou comigo. Talvez tenha passado desapercebidos por alguns dos irmãos, das irmãs que estavam lá, mas ela disse assim, eu estava em um momento de oração com Deus, palavras dela, eu estava num momento de oração com Deus, eu não estava bem, e eu orei a Deus e eu disse assim, Senhor, eu ainda sou aquela menina de quando eu tinha 10 anos de idade e que eu me colocava na sua presença com a pureza do coração. Hoje eu sou uma mulher vivida com os meus erros, com os meus acertos, com o meu marido, com os meus filhos, já vivi muita coisa, mas hoje eu sou aquela menina que tinha 10 anos de idade. Meus irmãos, hoje você também pode ser aquela pessoa, logo de quando você aceitou Jesus, que você ainda estava no seu primeiro amor, que você ainda era fervoroso na presença do Senhor, que você ainda orava e sentia a presença de Deus, que você era obediente à palavra dele. Deus quer que você volte para a presença dele. Deus quer que você volte a se relacionar com ele. Deus quer que você sinta a presença dele. Deus quer voltar a andar com você. Deus quer voltar a completar a sua vida. Deus quer voltar a te preencher com o Santo Espírito que outrora habitou a você. E nesta noite o Senhor nos traz a memória, porque todos nós já sabemos disso. Eu levanto os meus olhos aqui e eu vejo que todos os irmãos que estão presentes aqui nesta noite são conhecidos. Não estou vendo aqui nenhum visitante que eu possa entender que não conheça a palavra de Deus. Todos nós aqui entendemos a palavra do Senhor. O Senhor, Ele perdoa os teus pecados. O Senhor, Ele sara a tua terra. E o Senhor, Ele volta a se ligar a você através do sangue de Jesus. Deus nesta noite Ele quer perdoar os seus erros. Deus nesta noite Ele quer passar uma borracha em toda a história passada. E Deus nesta noite Ele quer escrever algo diferente, uma história diferente entre você e Ele. Esqueça a igreja, esqueça o pastor, esqueça o irmão, a irmã que está do seu lado. Deus nesta noite quer ter um encontro, quer ter um relacionamento entre você e Ele. Irmãos, Deus não nos coloca em disciplina. Deus não nos coloca de molho 6 meses para ver qual é o nosso comportamento, para ver se nós servimos para a obra ou não, para que nós possamos levar um período para mostrar para as outras pessoas que nós estamos firmes na presença dEle. Deus nos restitui imediatamente para estarmos na presença dEle. Deus, Ele nos aceita imediatamente dEle. Deus, Ele nos aceita imediatamente para estarmos com Ele. Deus, Ele nos perdoa instantaneamente, na hora em que Ele sonda o nosso coração, na hora que Ele olha para dentro de cada um de nós, e Ele percebe a nossa sinceridade diante dEle. Sabe por que Ele faz isso? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. E se você está aqui nesta noite, e se você está com as suas vestes manchadas, então somente você pode fechar os seus olhos, se humilhar diante dEle, e Ele te perdoa,
e Ele te limpa, e Ele te recebe, e Ele reveste você nesta noite de todo o poder dele. Malaquias capítulo 4, versículo 2 vai dizer que para vocês que reverenciam o nome do Senhor, para vocês que adoram o nome do Senhor, para vocês que exaltam e glorificam o nome do Senhor, o sol da justiça, que é Jesus Cristo, Ele se levantará, trazendo cura para a sua vida. Para você que está aqui nesta noite com as suas vestes manchadas, e para você que se humilha na presença dele, o sol da justiça, que é Jesus Cristo, traz cura para a sua vida, e você não ficará mais manchado. Os acusadores não terão mais por que te apontar. Toda arma forjada e toda acusação contra ti não mais prosperará. O Senhor está entre nós, e Ele está trazendo salvação nesta noite em nosso meio. O Senhor está entre nós, Ele está trazendo renovo nesta noite em nosso meio. Aí depois que o apóstolo Paulo ele termina a sua confissão para Deus, depois que o apóstolo Paulo ele leva o seu problema, a sua queixa, e apresenta diante do Senhor, Deus ele vai falar mais ou menos assim. Aqui é a interpretação do pastor Diogo. Acabou os seus problemas, Paulo? Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Você está pensando em fazer o quê? Abandonar o seu ministério? Jogar tudo para cima? E agora? Aí Deus vai dizer assim para ele: Paulo, eu vou resolver o seu problema. Talvez você não entenda, talvez os homens, a minha criação, no decorrer de toda a história, não entendam o que eu vou te falar agora. Talvez muitos que estão aqui nesta noite na Igreja Batista Renovação não entendam. É mistério de Deus. Mas Deus ele vai dizer assim para Paulo: a minha graça te basta. Você tem os seus problemas, você tem as suas dores, você tem as suas necessidades, você tem as suas reclamações, você tem as suas petições, você tem as suas problemáticas. Mas Paulo, a minha graça te basta. Mas Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu não consigo. Senhor, está doendo. Aí Deus fala assim: o meu poder se aperfeiçoa exatamente nesse momento aí, na sua fraqueza. Irmãos, é difícil de entender. Sabe por que é difícil de entender? Porque aperfeiçoar, quando nós usamos essa palavra, você precisa se aperfeiçoar para alguma coisa, significa que nós precisamos melhorar, nós precisamos ser melhores. Deus está dizendo para Paulo: você vai ser melhor nesses momentos. Como nós vamos melhorar, irmãos, se nós estamos caídos? Como nós vamos melhorar se nós estamos fracos? Como nós vamos melhorar se as pessoas estão olhando para cada um de nós, estão apontando? Como nós vamos ficar de pé, irmãos, se nós não estamos mais aguentando a situação? É porque é nesses momentos que nós estamos fracos, que nós buscamos a Deus. É nesses momentos que nós estamos mais fracos que nós nos lembramos de Deus. É nesses momentos que nós estamos caídos, que nós olhamos para Ele e falamos assim: Senhor, eu preciso de Ti, me levanta. Por isso que a palavra do Senhor nos adverte: aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor. Muitas vezes nós estamos lá em cima, e o apóstolo Paulo ele fala sobre isso aqui, nós lemos, nós vimos. A luta dele era para que ele não se exaltasse diante de tudo aquilo que ele viu, diante de tudo aquilo que Deus fez para com ele.
E muitas vezes o homem, quando ele está de pé, ele não precisa de Deus. Mas quando ele está caído, ele clama. E quando ele clama, Deus ouve. E quando Deus ouve, Deus responde. Por isso que precisamos, irmãos, estar na presença do nosso Deus. Porque quando Deus responde, a vitória vem. Quando Deus responde, a vitória vem. O salmista, ele vai dizer assim, ó: Deus pega o homem pela mão e salta muralhas com ele. Deus hoje, ele pega você pela sua mão e ele escreve no seu coração uma palavra. Grave isso na sua mente, não esqueça isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Amém.